Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Rocha. Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui com o Evandro a respeito de estacionamento, como funciona, como montar o seu primeiro estacionamento. Tudo E bem, aí, tudo Evandro? bem? Tudo Bem, jóia. e Vamos lá, a aí? gente vai bater um papo com o Evandro aqui sobre como montar um estacionamento, quais são as principais dicas, como a respeito de localização, estrutura, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Ô Wagner, fala uma coisa para mim. Eu vi os seus vídeos e por que montar um estacionamento é um bom negócio? Quando você me faz essa pergunta do por que montar, a gente está dizendo de você montar um estacionamento e não de você comprar um estacionamento em funcionamento já. Porque à medida que você for partir para comprar um estacionamento que esteja funcionando, você vai ter que pagar em cima do que ele já movimenta. E ao invés de você montar um do zero, você tem um investimento bem mais baixo do que se você tiver que comprar um em funcionamento. Beleza? De que forma você chegou a essa conclusão de que você montar o estacionamento é melhor do que você chegar e já comprar um em andamento? Bem, eu vou dar um exemplo aqui do seguinte: se você for comprar um estacionamento onde ele fatura R$ 10.000 líquido, por exemplo, ele vai estar regulando na faixa de 30 a 50 vezes o valor líquido. O valor líquido é quanto ele deixa ao final do mês, depois de você ter pago todas as contas desse mês fechado, como impostos, aluguel, outros gastos que você tem dentro do estacionamento, como luz, telefone, uma conexão de internet, alguns outros itens aí. Deste valor líquido que sobra do estacionamento, você multiplica ele por algumas vezes. E ele tem uma variação de 30 a 50 vezes o valor líquido por outras variáveis, dependendo da localização que ele se encontra, se ele tem muito mensalista ou se ele tem muito avulso, a carga horária que ele funciona, se você tem muitos colaboradores, muitos funcionários ou não, e valor de aluguel. Então, todos esses itens faz com que ele tenha essa variação. Então, voltando, se a gente tem um estacionamento que fatura R$ 10.000 líquido, você vai pagar aproximadamente R$ 400.000 para adquirir esse estacionamento. Deu para entender mais ou menos como Não, funciona? entendi sim. E explica uma coisa para mim. Eu montando o estacionamento, você acha que o retorno financeiro dele é longo prazo? Como funciona essa situação na parte de estacionamento? Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo há muitos anos atrás, logo que eu comecei. É, eu montei um estacionamento onde estava numa área localizada próximo a clínicas e hospitais. E esse estacionamento, ele era de esquina, é de esquina, e é uma casa térrea onde eu tive que fazer uma demolição nessa casa. E essa demolição a gente conseguiu fazer aproveitando o solo dessa casa já. Com isso, a gente teve um investimento bem baixo na parte de asfalto, porque a gente conseguiu aproveitar grande parte do piso que já havia na casa. Obviamente, foi uma máquina bem grande que fez a demolição, tá? É uma pá carregadeira, e ela conversando com o operador, ele tomou bastante cuidado em não danificar muito o piso, porque tem algumas condições, algumas situações, desculpa, que você não tem como salvar o piso. Nesse caso, a gente conseguiu. Então, foi um investimento muito baixo. Primeiro, era uma casa térrea, não um sobrado. Segundo, a gente conseguiu aproveitar o piso. Eu tive que complementar, no caso foi asfalto,
mas a gente gastou uma metragem muito pequena de asfalto, porque deu para aproveitar bastante. E aí foi a parte de pintura. Bom, resumindo, eu consegui fazer um investimento de aproximadamente R$ 56.000. Eu estou falando de um terreno de 10 por 30. A gente está falando, Evandro, de um estacionamento de 300 metros quadrados. Não é muito grande, mas por ele estar localizado numa região onde tem 2 hospitais e algumas clínicas, a gente praticamente em 60 dias esse estacionamento estava com um giro muito alto. Então, assim, eu estou falando de um giro muito alto do seguinte, com um investimento de R$ 56.000, em praticamente 60 dias, 2 meses, eu estava com o estacionamento trabalhando no que a gente chama de tempo de maturação. Ele atingiu esse faturamento que eu vou te falar em menos de 60 dias. Quando eu digo isso, esse estacionamento estava faturando líquido aproximadamente perto de R$ 9.000 em 60 dias. Mas foi neste caso, tá? Que foi feita uma boa análise antes de montar, antes de achar o local ideal, para descobrir se aproximadamente qual seria o fluxo que ele poderia ter diário, e com isso a gente fazer uma estimativa de faturamento, que superou até o que eu tinha planejado. Então, eu estou te dizendo que, assim, em 60 dias, com investimento de aproximadamente R$ 60.000, eu já estava retirando líquido aproximadamente perto de uns R$ 9.000. Então, a gente está dizendo que o retorno veio em uns 6 meses, quase 7 meses. Eu estava com o meu investimento inicial retornado. E daí para frente, no decorrer do contrato, foi lucro. E só uma dúvida minha, em cima disso mesmo que você está falando, em prazos, eu achar o ponto correto até a finalização, onde você pode colocar o estacionamento em funcionamento. Isso daí foi quanto tempo, mais ou menos? Bom, você fazendo uma boa análise do local que você vai montar, o que envolve essa boa análise? Você estudar o que tem em volta. Lógico que existem alguns nichos que o fluxo é maior. E aí cada estacionamento tem uma característica, cada nicho tem uma característica. Eu vou só dar um exemplo rápido aqui. A gente está falando de estacionamentos localizados próximo a centros comerciais, estacionamentos que podem estar próximos a bares noturnos, a restaurantes. Existem uma outra modalidade de estacionamento que chama valet também, que a gente pode estar agregando na operação do estacionamento. Nós temos também prédios comerciais que podem ter várias clínicas ou vários outros comércios dentro desse prédio, onde normalmente eles utilizam o subsolo do prédio, como estacionamento. E isso, se você consegue esses prédios, quando eles estão na construção, você consegue um contrato, uma concessão para utilizar esse estacionamento do subsolo, que, teoricamente, tem algumas vagas que são destinadas aos proprietários das salas e outras para a parte comercial. Tem muitos donos de sala em prédios comerciais que eles preferem não guardar o carro dele lá. Vamos supor, uma clínica de odontologia. Ele guarda, o proprietário guarda, o dentista guarda o carro em outro local e deixa a vaga dele para paciente. Esta é uma situação. E outra situação é que o próprio síndico do prédio, eles compõem esse subsolo, às vezes tem mais de um subsolo, um fica só para os proprietários e outro para uma operação de uma empresa de estacionamento, que pode ser você. E onde você
vai pagar um aluguel desse espaço e aí você vai conversar e tentar chegar num contrato que seja viável. Também existem algumas modalidades onde o lucro é rateado entre o condomínio ou você só paga uma locação do espaço e o lucro é seu. E esse dinheiro, esse valor de aluguel que o condomínio recebe pelo estacionamento, ele acaba revertendo para abater o valor do condomínio, dos moradores. Então, é bastante viável para eles também. Outra modalidade pode ser próximo ou dentro de hospitais, pátios de estádios, por exemplo. Tem uma variação bem grande aí onde a gente pode operar com estacionamento. Deu para entender? Deu, não. Legal. Uma outra curiosidade minha, então, é assim, pelo que você falou da valorização do estacionamento, a compra do estacionamento já pronto, então, é mais ou menos assim, esse estacionamento que você citou aí, que você foi investido R$ 54.000, e no prazo de 60 dias, ele já estava dando um retorno líquido de R$ 9.000. Aí, vamos dizer, em 6 meses, eu já consigo uma valorização, vamos dizer, desse estacionamento de 30 a 50, ou não? No caso, você pode vender o estacionamento se você montar, se você optar por vender. Não, eu quero vender porque eu consigo um valor alto e realmente você consegue. Desde que ele fature, tá? E ele só vai faturar se você fizer uma boa análise. Tem alguns fatores aí, um dos pilares é você conseguir uma boa localização. Existem alguns outros também que compõem isso, onde você consegue chegar nesse tempo de maturação bem mais rápido. No caso que eu te contei que aconteceu, foi em menos de 60 dias. Mas, normalmente, o prazo são 3 meses, mais ou menos, 4 meses. Mas existem ações aí, depois da inauguração do estacionamento, que a gente consegue angariar mais movimento e procurar dar uma acelerada nesse tempo de maturação, que é o tempo que o estacionamento precisa para ele ser reconhecido, você tá sabendo bem operar ele, com um bom treinamento dos seus funcionários, seus colaboradores, você consegue dar uma acelerada nesse tempo de maturação. E voltando, então, assim, se eu quisesse vender aquele estacionamento, a qualquer momento você pode vender. Procure sempre fazer um contrato de locação, se for o caso. Se o imóvel não for seu, você vai ter que fazer uma locação do espaço. Ou um terreno, ou um imóvel que tem uma casa em cima, onde no contrato você consegue fazer, obviamente, fazer a demolição desse imóvel e utilizar o espaço físico ali da terra, e não o que está em cima. Então, procure sempre fazer o contrato no maior tempo possível, porque daí você consegue reverter esse dinheiro investido e a diferença desse tempo que você gastou subtraindo de dinheiro do valor que você investiu, o resto é só lucro. Mas se por algum acaso você falar, não vou vender porque qualquer motivo que você encontrou, mesmo como negócio, o que eu vou fazer daqui para frente? Não, eu vou montar estacionamento, eu vou começar a colocar ele para rodar, depois eu vendo. Você vai conseguir vender hoje, em mercados atuais, de 30 a 50 vezes o valor líquido que ele fatura. Então, quanto menos você conseguir, quanto uma maior e uma boa análise você fizer antes do local, e esse estacionamento chegar nesse prazo de maturação, você pode vender ele a qualquer momento. No caso, esse estacionamento poderia ter sido vendido por uns 300, 350, 400 mil reais até, porque esse estacionamento não trabalha à noite, ele trabalha só durante o dia. Então, vou dar um exemplo aqui, se você pegar esses mesmos 60 mil reais e colocar numa poupança, por exemplo, tá? Não vou entrar em investimento de alto risco,
uma poupança. Só que você vai deixar esse dinheiro por 12 meses, sem mexer. Esse dinheiro, ao longo desses 12 meses, os R$ 60.000, ele vai te render por volta de uns R$ 2.550 ao longo dos 12 meses, sem você movimentar. Então, assim, ao invés de você colocar esse dinheiro na poupança, se você colocar esse dinheiro aplicado no que eu estou te falando, ou em estacionamento, neste caso que eu te coloquei, nessa situação que aconteceu, você estaria com um rendimento de R$ 9.000. Lógico, veja bem, esse tempo de maturação, nesse caso, foi muito curto, foi bem curto, porque eu já tinha feito um planejamento bem feito antes e eu consegui um resultado bem rápido. Então, a gente está dizendo que para você ter o mesmo rendimento isso na poupança, você teria que levar quanto tempo? Praticamente aí uns 3 anos para um retorno que você teve, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses? Não, 1 mês e meio mais ou menos. Lógico, não é no primeiro dia que você, na primeira semana que você abre o estacionamento que ele já vai chegar nesse patamar. É um processo, tá? Volto a repetir, quanto melhor a análise feita antes, maior vai ser o teu resultado. Então, se ficou claro para você aí a questão do investimento versus a valorização do negócio? Falando em números, isso daí é um excelente negócio. Porque acredito que hoje você não consiga nenhum tipo de investimento que te dê um retorno desse. Acredito eu. É um bom negócio, sim, né? Só que, assim, a análise é um dos principais fatores que vai fazer com que você tenha um bom retorno. Vou dar mais um exemplo aqui, por exemplo, o seguinte, se você faz uma alocação onde o valor de locação é muito alto, compromete muito a sua renda, isso daí vai minimizar o seu lucro. Com isso, automaticamente vai minimizar o valor do estacionamento de mercado. Quanto menor o contrato, vamos supor que você conseguiu um contrato de 24 meses, tá? Você tem um prazo muito curto de retorno do seu investimento e depois o que você vai acabar tendo como lucro. E outra, se você opta por vender esse estacionamento no caminho, com um contrato mais longo que você consiga, você chega nesse tempo de maturação mais rápido. E você tem o resto do contrato inteiro. Vamos supor um contrato de 48 meses, você usou dele aí 6 meses, vamos dizer. Você tem ainda 42 meses de contrato ainda, onde o novo proprietário, que você vendeu o fundo de comércio, onde você criou, onde você fez esse fundo de comércio, é um bom prazo. E assim, normalmente, os contratos, eles são feitos por um prazo determinado, mas tem modalidades do contrato também, onde você pode fazer uma renovação automática. Isso eu vou explicar em outros vídeos. E é praticamente isso. É bem viável, desde que você faça uma boa análise do local onde você vai montar o seu estacionamento. Eu lembrei de uma coisa. Vamos supor que você tem um imóvel, por exemplo, que você uma casa que está bem localizada e você conseguiria um aluguel nesse imóvel de, sei lá, R$ 2.500. Só que, devido às condições, o momento, a localização que se encontre, você não consegue alugar. Porque, por exemplo, se você tem um imóvel que está localizado próximo ao centro comercial e ele é residencial, que você pode até locar para comércio também, talvez uma análise bem feita, esse imóvel vai te render muito mais do você fazendo a demolição do que tem em cima e fazendo o estacionamento, do que você receber o dinheiro mês a mês dessa locação, que talvez você não esteja nem conseguindo locar esse imóvel.
dependendo do local que você tiver, a região, sabe, o município, se está numa zona mais central ou não. Aí você pode até me perguntar, né, Evandro? Pô, mas eu tinha uma casa em cima, e isso foi gasto para fazer isso. Tem um custo para fazer isso. Tem uma valorização disso. Concordo com você. Você vai fazer essa análise de quanto esse imóvel vale. Eu não estou dizendo o terreno, tá? Ou talvez a casa em si. Quanto foi o investimento para fazer isso? E aí você dilui isso ao longo de um contrato infinito, porque o terreno é seu. Então, com certeza, se você multiplicar isso por um retorno de aluguel, por exemplo, sem contar que a pessoa tem sempre, estraga uma coisa ali, uma outra coisa lá, uma manutenção ali, outra manutenção lá, e ao ponto disso você se montar um estacionamento nesse terreno, nesse imóvel, com poucos operadores, colaboradores, com poucos funcionários, você consegue ter um rendimento bem mais alto do que uma locação. Então, tem várias situações onde a gente pode estar iniciando nesse ramo de estacionamento. Vários nichos que a gente consegue aproveitar. Entendi. E isso que você colocou, que esse estacionamento que você fez o investimento lá, ele era um estacionamento de pequeno porte, né? Você pegando uma área maior, ponto bom, isso daí pode dobrar, pode triplicar esse valor do faturamento líquido. Correto ou não? Veja bem, a nossa área, nós trabalhamos com o quê? O que nós vendemos? Né? Nós vendemos espaço por um determinado tempo. Então, nosso produto principal é o espaço. E dentro desse espaço, a gente tem um limite. Então, assim, se você... Esse estacionamento, por exemplo, que eu te dei o exemplo, tá? Uma área de 10 por 30. A gente está falando de 300 metros quadrados. Dentro dessa área, a gente não consegue um número de avulso muito alto. O que seria esse número de avulso muito alto? Deixa eu explicar uma coisa que é mensalista e avulso, rapidamente, só para você ter uma noção. Quando a gente tem um terreno muito estreito, muito pequeno, no caso como esse, e ele está localizado numa região que tem um giro muito alto de avulso. Avulso são os carros que entram e saem num determinado prazo. Eles não ficam o dia todo, entende? No caso lá, como é hospital e clínica, a pessoa vai, faz um exame, volta, vai retirar algum exame e volta. Então, o giro de entrada e saída desses veículos é bem rápido. Então, a rotatividade é bem rápida. Isso são os avulsos. Se eu colocar muitos mensalistas dentro desse estacionamento, eu faço o que a gente chama de enforcar o estacionamento. A gente acaba ficando com pouco espaço para os rotativos, para o avulso, e tem a segurança de receber os mensalistas. Mas, às vezes, num mensalista que você vai receber, dá um exemplo aqui, tá? Uma mensalidade onde a pessoa entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, R$250 por mês. Nesta mesma vaga que só tem um carro, se a sua primeira hora for R$10, você pode utilizar essa mesma vaga num espaço de 8 horas de trabalho, vai te render R$80 em um dia. Isso se a pessoa ficar 1 hora, tá? Se ela não ficar 1 hora, se ela entrar, resolver o que ela tinha que resolver em 15 minutos. Se seu estacionamento não tiver um fracionado de menos de 1 hora, ela vai ter que pagar o horário integral. São R$10. Então, numa situação dessa, tem que ficar bem atento à quantidade de avulsos que entra para, de repente, você... uma suposição, a gente que não conhece, você vai lá, coloca uma quantidade exagerada de avulsos, de mensalistas, e de repente você acaba de deixar no giro entrar o que poderia entrar mais. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Isso, você acaba enforcando.
Só que existem algumas formas também de você meio que, não vou dizer duplicar, tá? Mas existem, a própria palavra já explica. Ou você, dependendo da área que você tiver, que existe a opção de você fazer uma laje, ou subindo ou descendo, ou subsolo, onde você teoricamente, tá, você duplica o número. Ou existem equipamentos que a gente chama de duplicadores de vaga. Eu vou mostrar nos próximos vídeos algumas alternativas onde a gente faz um estudo e acha que o fluxo é X, de repente te falta espaço. Isso é muito comum acontecer também, tá? Chega um momento que você não tem onde mais colocar carro e tem gente querendo entrar. Isso acontece muito também. E aí esses duplicadores de vaga, que são tipo aqueles equipamentos onde você faz troca de óleo, você investe nesse equipamento e você consegue subir um andar. Então você põe o carro em cima e outro embaixo. Então na mesma área você quase consegue duplicar o seu número de carros. Se você tem muito avulso, é excelente. E com isso você chega onde você está falando, você consegue aumentar cada vez mais o seu lucro ao final do mês. Bacana. E deixa eu fazer uma pergunta para você, Wagner. Qual o risco vamos dizer, de um estacionamento? Fui lá, montei o estacionamento e ele não me trouxe aquilo que eu esperava. Isso é um risco. Tem como reverter isso? Tem. É assim, existem ações que a gente pode tomar no decorrer de quando o estacionamento começa a operar, onde a gente consegue buscar mais clientes. O que são essas ações? A gente consegue agregar mais serviços dentro do estacionamento, é uma alternativa. O que seriam esses serviços? Você pode me perguntar, Evandro. Esses serviços são, você pode instalar esse filme, você pode agregar um café, você pode agregar instalação de som, você pode fazer lavagem, você pode fazer polimento. Então, todos esses serviços você consegue compor dentro do teu estacionamento, são outros serviços que você vai agregando, onde você consegue aumentar o faturamento do seu estacionamento até que ele chegue ao que você estava buscando. Fora isso, tem algumas ações de você estar fazendo visitas ao redor, ao vizinho, fazer algumas parcerias, alguns convênios e estar buscando. Volto a repetir, Evandro. Um dos pilares para você minimizar esse risco é fazer uma boa análise de onde você vai montar o seu estacionamento. Com isso, você consegue minimizar cada vez mais os riscos de que ele não chegue no que você está buscando. Ficou claro? Ficou sim. Ficou bem legal. Deu para entender bastante a respeito dessa parte de montar, comprar, o que é melhor, o que não é melhor. Bom, pessoal, é isso aí. Então, o que a gente tinha para conversar hoje aí seria todo esse bate-papo que a gente teve, o porquê montar um estacionamento, quais os riscos, como funciona a montagem de um estacionamento, quanto eu tenho que investir, quanto ele pode me dar de retorno, quanto eu tenho que, se eu for comprar um estacionamento, por exemplo, eu tenho que investir quanto? Se eu montar, eu invisto bem menos ou não? Quais são os riscos disso? Então, eu acho que nessa live a gente conseguiu tirar as dúvidas aí e tentar esclarecer um pouco melhor você que está nos assistindo. Mas, caso tenha mais algumas perguntas ou dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, procure nos meios de comunicação, como no Insta,
no YouTube ou no Face, e você vai me encontrar lá em Fábrica de Estacionamentos, e eu estarei prestes a responder todas as perguntas e tirar todas as dúvidas que você tiver, e eu tentar passar toda a minha experiência aí para minimizar o risco e ter mais um parceiro aí com a gente montando mais estacionamentos. Tá joia? É isso aí, obrigado. Evandro, obrigado pelo bate-papo aí e até o próximo vídeo aí. Até Um mais, abraço. pessoal. Até mais, Evandro. Até logo.